uma vez sendo você imigrante aqui, qual foi o desafio, assim, principalmente no começo, que você se deparou? Idioma, né? O idioma acho que é um dos desafios que a gente mais encara, assim, logo quando chega. E eu achei muito engraçado, porque assim, eu já tinha, né, estudado inglês no Brasil, e aí a gente chega assim, achava, bom, eu chego lá, com 6 meses eu tô fluente na língua e tá tudo certo, né? Aí você chega aqui, a gente vem para uma comunidade onde tem muito imigrante, inclusive muitos brasileiros, onde a língua oficial é basicamente o português. Uhum. E aí quando eu fui ouvir, né, mesmo o americano, o inglês americano, eu falei, gente, que língua eles estão falando? Não é nada disso. Parece que tudo que eu sabia de inglês no Brasil, cheguei aqui e não sabia nada. Tive que, né, e claro, ir para a escola de novo, estudar e tudo mais. A imigração tira você da zona de conforto. Então, eu estava muito bem resolvida com a minha carreira no Brasil. Mesmo sempre amando a clínica, mesmo sempre querendo fazer essa transição lá no Brasil, como eu estava, né, numa situação favorável, a gente vai deixando. A imigração faz você sair da sua zona de conforto e buscar coisas, né, que você realmente gostaria de fazer e ir atrás. Eu acho que foi fundamental. A minha vinda, né, a minha imigração para os Estados Unidos foi fundamental para eu me desenvolver como profissional, como a profissional que eu sou hoje. Sua história de vida importa. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrou. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Sônia Vendrame. Ela é terapeuta e sexóloga, uma imigrante aqui nos Estados Unidos, produtora de um evento maravilhoso, 69 Reasons, e veio dividir um pouco da experiência dela de imigrante e nos contar sobre esse tema que desperta tanto interesse e curiosidade. Sônia, muito obrigada por participar conosco. É realmente um prazer ter você aqui, porque um prazer nesse programa não é uma palavra que a gente deve ficar falando tanto ou vamos esgotar. Mas para mim é um significado diferente, porque você, além de ter um conhecimento fantástico, é minha amiga pessoal, devo dizer isso, e eu estou muito feliz que você está aqui. Ai, gente, Karina, eu que agradeço imensamente o convite. Eu estou muito feliz e é com muito prazer, sim. Hoje o bate-papo vai ter muito prazer mesmo, né? No sentido literal da palavra. É uma honra para mim estar no Imigrou e, enfim, estou muito feliz. Obrigada Sim. mesmo. Sônia, vamos começar pelo assunto imigrante, esse momento que a Sônia, na trajetória dela, decidiu: eu vou para os Estados Unidos. Qual foi o seu momento imigrou? Então, Karina, ao contrário de muitas pessoas, eu nunca tive o sonho, né, de vir para os Estados Unidos, o sonho americano. Vim para os Estados Unidos, a imigração aconteceu de uma forma assim bem, né, inesperada para mim. Eu estava num relacionamento tóxico, né, numa relação tóxica, estava me separando e achei melhor vir para cá, porque aqui eu queria começar de novo a minha vida e já tinha uma, né, família aqui, tenho uma irmã que já morava aqui, então me facilitou essa vinda. Mas não foi nada planejado exatamente, sonhado, aquela coisa que eu, né, planejei por muito tempo, não. Aconteceu realmente na minha vida. E quando você veio para morar, os Estados Unidos que você encontrou te surpreendeu? Você tinha uma expectativa e de repente, what? Ah, me surpreendeu muito, né. Por mais que eu não tinha aquele sonho de vir morar aqui, mas a gente sempre acompanha, né, através de filmes, através, né, de notícias, de lugares que você gostaria de visitar no mundo. Então, eh, eu imaginava totalmente diferente. Quando eu vim para cá, eu vi uma outra realidade, eu falei: "Opa", né. Você está se referindo assim à realidade de uma imigrante? De ser diferente da realidade É. de uma artista de Hollywood? Ah, com certeza, né, eu acho que é muito diferente você vir para um lugar para visitar como turista, do que vir para morar, né, e fazer residência mesmo nesse país e construir a sua história. Então, é nesse sentido sim que foi bem chocante. E uma vez sendo você imigrante aqui, qual foi o desafio, assim, principalmente no começo, que você, se deparou? Idioma, né. O idioma acho que é um dos desafios que a gente mais, encara, assim, logo quando chega. E eu achei muito engraçado, porque, assim, eu já tinha, né, estudado inglês no Brasil, e aí a gente chega assim, achava: "Bom, eu chego lá, com 6 meses eu já estou fluente na língua e tá tudo certo", né.
Aí você chega aqui, a gente vem para uma comunidade onde tem muito imigrante, inclusive muitos brasileiros, onde a língua oficial é basicamente o português. Uhum. E aí quando eu fui ouvir, né, mesmo o americano, o inglês americano, eu falei: "Gente, que língua eles estão falando? Não é nada disso". Parece que tudo que eu sabia de inglês no Brasil, cheguei aqui, eu não sabia nada, tive que, né, e claro, ir para a escola de novo, estudar e tudo mais. E você falou que parte da mudança é porque você queria começar de novo, você queria praticamente reinventar sua vida, né, a partir de um divórcio. Você teve que pessoalmente se reinventar? Você teve que fazer coisas que você nunca imaginou que você fosse fazer e nesse caminho reinventar a Sônia Vendrame? Ah, com certeza. Foi começar de novo, né, uma nova história, já madura, né, porque eu não vim para cá, né, novinha, então já tinha uma certa idade, então você se reinventar, recomeçar de novo, num outro país, com um outro idioma, é desafiador, é desafiador. E nesse processo de se reinventar, de começar de novo, houve uma transição de carreira, com certeza. Hoje nós estamos aqui com a Sônia, terapeuta e sexóloga, mas houve um processo de transição de carreira da Sônia, psicóloga, executiva de RH no Brasil, para imigrante que acabou de chegar. Como foi esse processo? Esse processo não é nada fácil, né, gente? A gente acha que é, mas não é não. A gente imagina que, né, que essa transição seja fácil, mas não é. Eu tinha uma carreira consolidada em RH, né, no Brasil. Quando eu vim para cá, eh, a gente ouve muito, né, encontra com várias pessoas e escuta algumas coisas dizendo: "Esquece, né, a sua profissão, aqui você tem que começar de novo, aqui o teu diploma aqui não vale". A gente encontra algumas, né, escuta algumas dessas falas. E e aí você, né, eu como todo imigrante, eu acho que eu também cheguei aqui e fui fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria no Brasil, né, alguns trabalhos, que não, né, eu tinha uma carreira consolidada de RH, então eu trabalhei a minha vida toda no RH e paralelamente eu fazia atendimento clínico. Então quando eu cheguei aqui, eu fui fazer outras coisas, né, outros trabalhos como limpeza, babysitter, aplicativos, como, né, todos os imigrantes fazem. E eu ouvia as pessoas falando para eu esquecer a minha profissão no Brasil, para eu esquecer o meu diploma, mas era como se eu não aceitasse aquilo. Eu falava: "Não, espera aí, né, a minha paixão é a psicologia, eu estudei muito para isso, eu vou dar meu jeito de fazer, de me reinventar aqui, mas me reinventar na minha profissão". Uhum. Foi desafiador, foi, não é fácil, né, a gente continua sempre neste caminho, sempre buscando mais e mais, mas eu tô aí, né, não é impossível também, Uhum. né, não é impossível. Ô Sônia, e nessa trajetória de estar buscando, você acredita que talvez uma espera ou o despertar, vamos colocar assim, você acredita que o despertar para o não é possível sim eu seguir nessa profissão, é possível eu tentar esse destino do imigrante ser na limpeza ou na construção, eh, não é uma coisa definitiva traçado para todo mundo. Esse despertar para que você teria outras possibilidades e ir para isso, você acha que ele demorou um pouco por influência de brasileiros ou de americanos? Na verdade, da mesma forma como eu encontrei no início pessoas dizendo que era para eu esquecer o meu diploma, a minha profissão e me reinventar em outra profissão aqui nos Estados Unidos, eu encontrei também pessoas dizendo: "Não, tem caminho, você pode". A tua experiência não se apaga quando você atravessa a fronteira, né, ela continua com você. Então eu também encontrei pessoas que me deram esperança e disseram: "Não, tem caminho, vem cá que encontrei pessoas que pegou na minha mão literalmente e falou: "Vem cá, eu vou te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir". Para você Entendo. conseguir. Então, né, a gente depende de onde você está, aonde o ni né, o meio que você está inserido, você vai encontrar pessoas com certeza que vão ali te ajudar e dizer: "Não, é possível sim". E aí, como eu já tinha essa esperança, essa vontade de, né, seguir a minha profissão, eu me agarrei com isso com todas as forças e fui atrás. Uhum. No contexto, essas pessoas, as que pegaram na sua mão, eram brasileiras imigrantes também? Sim, brasileiras imigrantes que fizeram esse mesmo, né, trajeto que eu fiz lá atrás, que já sabiam o caminho e me facilitaram, né, com certeza aí a minha jornada.
E fizeram a diferença. E hoje, você ter tido essa ajuda te inspira a quando você vê alguém que está nesse mesmo contexto, você também fazer essa função? Com certeza, sempre que eu encontro alguém e fala: "Ah, eu não sei como é que eu faço", eu falei: "Não, espera aí, tem caminho, vamos buscar, vamos buscar". Se eu não sei, eu falei: "Vamos, eu vou buscar junto com você", porque tem caminhos, tem meios, a gente consegue, exercer a nossa profissão também, trazer o nosso conhecimento, tem sempre um jeito da gente conseguir, se encaixar, né, e trabalhar na nossa área, assim, sempre tem. Mas também tem que ter investimento e muita dedicação, não é, Sônia? Não é um caminho, simples. Não, não é simples, gente, não é simples, não é fácil, a gente tem vontade de desistir várias vezes, a gente vai encontrar, limitações, a gente vai encontrar obstáculos para isso, sempre, mas é só não desistir, é só assim, é que qual é a tua paixão, né? O que que te move? Então, a psicologia, a clínica terapêutica, isso me move, isso é minha paixão, eu não sei viver sem isso. E eu precisei buscar, com todos os desafios que eu continuo encontrando pela frente, eu penso que eu não que é isso que eu quero para mim. Então, eu vou correndo, vou buscando meios de conquistar aquilo que eu quero. Não tem plano B, né, Sônia? Não tem plano B, não Então tem plano pronto, B, tem que fazer dar certo. tem que fazer dar certo. Sônia, você é muito engajada com a comunidade brasileira. Você atende pessoas da comunidade, até crianças. Você participa dos eventos, você promoveu o 69 Reasons com um grande envolvimento da comunidade brasileira. Eu quero seu olhar. Qual a sua análise dessa comunidade brasileira imigrante aqui de New Jersey e de Nova York? Eu acho que é uma comunidade que tem muito potencial para se desenvolver. eh, e quando, né, você falando dos 69 Reasons, dos 69 Reasons, eu fiz dentro da comunidade mesmo. E quem participou do evento eram pessoas da comunidade de New Jersey, de Nova York, também da Pensilvânia, mas muita gente daqui, da nossa comunidade brasileira. Eu acho que é uma comunidade que tem muito potencial, sim, e eu gosto de investir nessa comunidade. Sim, é uma comunidade que a gente consegue ver que tem um futuro brilhante, não é isso? Com certeza. Sônia, por mais que a imigração tem seus desafios, sem dúvida ela tem ganhos também. Qual valor ou qual potencial da Sônia Vendrame você acredita que não existiria se não fosse um processo de imigração? Eu acho que foi me tirar da zona de conforto, né. A imigração tira você da zona de conforto. Então, eu estava muito bem, resolvida com a minha carreira no Brasil. Mesmo sempre amando a clínica, mesmo sempre querendo fazer essa transição lá no Brasil, como eu estava, né, numa situação favorável, a gente vai deixando. A imigração faz você sair da sua zona de conforto e buscar coisas, né, que você realmente gostaria de fazer e ir atrás. Eu acho que foi fundamental, a minha vinda, né, a minha imigração para os Estados Unidos foi fundamental para eu me desenvolver como profissional, como a profissional que eu sou hoje. E criar uma certa força, uma resiliência que às vezes a gente, por estarmos nessa zona de conforto no país em que nascemos, por já conhecermos como funciona, a gente não sabe muito claro, né? Não, peraí, eu consigo isso e ir cavando e abrindo caminho um pouco assim. Você sentiu isso? Sim, e eu acho que isso também dá uma empoderada na gente, sabe, Com aquela dizer assim: "Eu certeza. consegui, cara, eu consegui mesmo driblando o idioma, mesmo estando num outro país, mesmo com a cultura diferente, Sem muita rede de sem apoio. muita rede de apoio". Eu me sinto, orgulhosa de mim. Porque no seu evento, por exemplo, no 69 Reasons, mais de 100 pessoas estavam lá. E você pensar que quando você chegou aos Estados Unidos, você conhecia o quê? 5 pessoas? Sim. E criar toda essa rede, todo esse movimento é realmente empoderador. Essa é a palavra que você usou, né? Não, eu realmente eu me sinto orgulhosa, né, hoje tenho uma rede de amigos, né, eu tenho amizades verdadeiras que eu construí aqui nos Estados Unidos, isso não tem preço, né, isso é muito importante. E fazer um evento, reunir mais de 100 mulheres, gente, realmente, empodera, com E você certeza. acha que se você não tivesse vindo para os Estados Unidos, às vezes você, tô falando assim no contexto de imigração, você às vezes se pega pensando assim, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, se eu não tivesse imigrado, será que eu teria construído tudo isso
que eu fui capaz de criar lá no Brasil? Ou você ficaria indo para o trabalho, fazendo atendimento, indo para o trabalho, fazendo atendimento? Às vezes você se pega se questionando sobre isso? Já me fez essa pergunta e eu acho que, graças a Deus, eu vim para os Estados Unidos, que talvez eu estaria nessa zona de conforto, né, nessa zona favorável que eu estava no Brasil, né, trabalhando, um bom trabalho, um bom salário, né. E aqui a gente faz, a gente se obriga a criar situações, a correr atrás dos nossos sonhos, a inventar, reinventar, começar, recomeçar, porque você não tem muitas alternativas, né, você Uhum. tem que ir, tem que fazer. E eu acho que foi né, assim, substancial a minha vinda para os Estados Unidos, para a minha carreira. É um avanço interno, né, que Sim. a gente é obrigado a olhar, enxergar para si mesmo, descobrir os talentos e avançar por dentro, principalmente, né. Não, eu, né, pensando em tudo, né, em tudo já que eu vivi nos Estados Unidos, desde que eu cheguei, e nem tem tanto tempo assim, eu evoluí bastante como profissional, como ser humano, e eu acho que isso tudo tem com a questão do processo migratório mesmo. Sim, são forças que a gente desenvolve, é uma musculatura específica para o imigrante. Eu acho que é igual academia, às vezes eu Uhum, penso, eu faço essa analogia, igual academia. Eu tenho o músculo da perna que tem que fazer o exercício da perna, e aí ele fica firme. Tem alguns músculos que quando você vai para academia e tem um tempo que você não faz, parece que eles estavam assim em coma, uhum. de tanto que A dói no dia Adormecido, seguinte. é. E eu acho que a imigração é um pouco isso, ela mexe com potenciais nossos humanos, que se você não passar por aquele exercício ali, você nunca desenvolve. É. São coisas que a gente se depara e não é drama, não é nada assim de supervalorizar esse processo não. Realmente são situações que quem não muda de país não vivencia. Com certeza, inéditos, né, são situações inéditas que a gente vai, cru passando, descobrindo diariamente, assim, mas vale a pena. E você como terapeuta, porque você veio como psicóloga, né, você é psicóloga. Você se, pegou analisando quadros de imigrantes, assim, você falando: "Nossa, mas isso aqui", como se fosse uma vivência clínica? Sim, né, a gente vem para cá, a gente cultura influencia muito na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né, a gente tá muito acostumado com a nossa cultura no Brasil, chega aqui, muda o tempo, parece que muda o nosso relógio, Uhum, né, muda o sim. nosso relógio biológico, muda o nosso a vida parece que é mais corrida, a gente não tem muito tempo para nós, então a gente se ajustar a esse modo de viver, né, aqui, mexe muito com a gente. Então é uma análise que a gente faz, eu atendo casais, né, na terapia sexual. Geralmente é um brasileiro com um parceiro de outra nacionalidade. Aí esse casal tem um filho que nasce aqui e vai estudar aqui numa escola americana, que acaba, se criando nessa cultura. Então são 3 culturas diferentes dentro de uma casa, né. E para a criança administrar aquilo Para e a descobrir criança qual é a dela. Para a criança administrar, né, para esse casal administrar tudo isso, é um pouco delicado sim, eu como psicóloga, eu analiso bastante tudo isso. E antes da gente entrar no tema de Sônia Vendrame, sexóloga, eu quero passar um pouco só por essa, Sônia Vendrame, realmente psicóloga e terapeuta, porque você também atende, inclusive crianças e adolescentes, muitos em contexto de famílias multiculturais, de famílias de imigrantes. Hoje, qual você acredita ser o maior ponto de conflito, de questões existenciais que esses jovens de família imigrante estão passando? Então, muitas dessas famílias, né, Karina, além de trabalharem, né, excessivamente, os horários de trabalho aqui são muito, grandes, né, as crianças romperam vínculos com a sua família, né, no país de origem, né, muitos deixaram avós, tios, primos, Amigos, né? amigos, às vezes a família também não vem completa, né, então tudo isso vai contribuindo, né, para essas situações, né, para a ansiedade, para a depressão, né, moram, né, em situações às vezes mais precárias, né, com mais dificuldades, muitas famílias dividindo apartamentos, né, então isso tudo vai gerando, né, essa dificuldade de, adaptação mesmo, né, cultural aqui no
E esse índice alto, né, de crianças deprimidas e tristes mesmo, né? Sim, bastante. A gente tem um quadro muito grande, né, com crianças com ansiedade, com depressão, crianças tristes que acabam, longe, né, longe da família, longe de muitas vezes vem a mãe, o pai e os filhos sem uma rede de apoio. Eu já escutei muito a expressão: "Ai, aqui nos Estados Unidos a terra para o imigrante é a terra onde filho chora e mãe não vê". Você já escutou essa expressão? Já escutei bastante. Já. Parece que é algo que ficou bem marcado para mim. Eu falei: "Meu Deus", porque quando a gente vem, não é tanto isso que a gente conta, né. Eu pensava só ali na Quinta Avenida, É, não é porque a andar em gente vem Nova York, pensando brincar na neve. Pensando, né, pensando no glamour, né, nas coisas que a gente posta nas redes sociais, Exato. né, a parte bonita, né, a gente tem uma experiência recente, né, a neve que caiu no domingo. Lindo. Lindo, maravilhoso. Segunda-feira, gente, o transtorno estava, É, tem que limpar o estabelecido. carro, tem que É limpar o limpar. carro, as ruas, né, com lama, não tem lugar, né, para estacionar direito, então aquela parte de cartão postal não é a nossa realidade mesmo, não é Do a realidade imigrante, do imigrante, isso é a realidade do turista. sim, mas tem conquistas sim na trajetória do imigrante, principalmente internas, porque nós como seres humanos, a gente vai desenvolvendo uma resiliência, a gente tem que se adaptar e também, no caso nosso, né, brasileiros, o Brasil também não tá das melhores possibilidades, vamos falar bem a verdade. Sônia, agora vamos mudar o tema, vamos entrar para a parte de sexo, sexologia, que é uma ciência, não é isso, É Sônia? isso. E nesse seu processo de reinventar, como surgiu a Sônia Vendrame, terapeuta sexual? Durante, 2019, 2020, com a pandemia, muitas coisas aconteceram, né, a gente teve que parar de trabalhar, Uhum. ficar em casa. E foi um boom, assim, da saúde mental, né, onde profissionais da saúde mental eram muito requisitados, porque as pessoas mudaram a sua rotina, e aí surgiu muitas questões, né, muitas questões emocionais surgiram aí durante esse período e os profissionais de saúde mental foram muito requisitados. Foi aonde eu comecei a me questionar, falei: "Caramba, eu sou psicóloga, eu estudei para isso e estou aqui, o mundo precisando de profissionais e eu aqui de braços cruzados fazendo outra coisa". E, né, precisando de mim. E aí eu fui buscar meios, né, de regularizar tudo isso, estudar, me especializar, porque a gente precisa, né, estar sempre se reinventando, sempre reciclando. E a internet pedia, né, mais um nicho específico, porque a psicologia é Uhum. muito ampla. E aí eu fui me questionar o que que eu gosto realmente, o que que eu não gosto, né, de atender e tudo mais. E tem algumas coisas que eu não me sinto capaz, não me sinto habilitada a atender, e tá tudo certo. E aí eu fui buscar coisas que realmente falavam comigo, ou que eu tinha mais facilidade. E nessa pesquisa interna, inclusive, eu me encontrei com a sexualidade, com a sexologia. E aí, quando eu comecei a estudar e me especializar, eu falei: "Gente, eu achei a minha tribo, é isso que eu quero para mim". E aí surgiu a Sônia Vendrame, sexóloga. Aí surgiu a Sônia Vendrame, sexóloga, e eu tô desde 2019, já fiz 2 formações, continuo fazendo, né, formação na área, porque a gente está sempre principalmente porque a sexualidade é uma ciência, antiga, mas ao mesmo tempo os estudos recentes são recentes, né, principalmente da anatomia feminina, na sexualidade feminina. Então, tem muita coisa nova surgindo, muitos estudos novos surgindo e a gente está aprendendo todos os dias coisas novas. Sim, importante. Como você disse, é uma ciência. Agora, Sônia, você, quando você se anunciou e se posicionou, eu sou terapeuta sexóloga, você enfrentou julgamento? Sim, com certeza, principalmente da família, de amigos próximos. E dos namorados, dos ex? Ah, pois é, teve os que quiseram se reaproximar, né, Ah, mas agora ela está mais imagino. experiente. Tá dando aula? E, né, os que imaginam, né, distorcem um pouco as coisas, Uhum, né. Mas com certeza a gente enfrenta. Não é um tema, eh, deveria ser, né, um tema normal, comum, uhum, mas ainda é cercado de muitos tabus, né, e uhum. preconceitos. Então, falar abertamente, expor a tua cara ali, falar sobre isso com muita naturalidade, a gente encontra desafios com certeza.
E te surpreendeu os julgamentos ou você estava preparada? Acho que eu estava preparada, sabe, eu sabia que era um tema que ia trazer esse tipo Uhum. de opiniões, que ia, né, eh dividir opiniões, com certeza. Muitos aplaudem, muitos olham. Eu sei que hoje tem muita gente que olha o meu conteúdo, mas não curte e nem comenta, porque ele não quer dizer Tá exposto ali. né, se expor e tá tudo Uhum. certo, né, a gente vai respeitando cada um, mas é um tema que divide opiniões, claro, e que eu acho que quanto mais a gente fala, mais natural fica, né, mais Uhum. normaliza, mas ainda é cercado de preconceito, sim. E você teve algum apoio que você recebeu e que te surpreendeu? Ah, eu recebi apoios de amigos, né, eu recebi amigos que falaram: "Não, você fala com muita naturalidade sobre isso, é teu caminho, vai lá, é isso mesmo". Então esse feedback, né, é muito importante. Isso que conta, né, a É isso gente que vai e conta. fala: "Ai meu Deus, é tão bom quando a gente recebe um apoio de alguém, não é, Sônia?" É, não, eu ouvi isso, né, de falar: "Nossa, mas parece que a gente estava numa conversa íntima, eu e você estava falando, né, pra internet e tal". Eu falei: "Então", eu falei: "Pô, então eu Tô no tô caminho no certo. caminho certo". Isso aí, isso mesmo. E você leva muito a sério o seu trabalho e você sempre reforça que, ser uma sexóloga não é erótico, o seu tema não é um tema erótico. É difícil um pouco entender, eu queria que você traduzisse o porquê dessa expressão. Na verdade, eh quando a gente, né, trabalha com sexualidade, gente, a Organização Mundial da Saúde mesmo diz que sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida, né, faz parte da nossa essência. Então, sexo é uma coisa, sexualidade é outra. Sexo é o ato em si, né, fazer sexo. Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando dessa energia vital que nos move mesmo. E aí a gente eu procuro manter uma certa discrição e um certo é que eu falo de sexualidade com muito respeito. Eu tenho essa coisa de cuidar de quem vai ouvir o que eu estou falando. A gente tem muita coisa na internet, eh, com mais não sei se dá para falar a palavra um pouco mais vulgar, pode ser assim, né, mais banalizado, trazendo para um lado mais erótico, é nesse sentido que eu falo, né, uma coisa Uhum. mais erotizada, tal. Eu claro que tem o erotismo, claro que tem a sensualidade, claro que sim, mas eu falo de uma ciência, eu falo de um estudo, né. Então, essa é a minha postura, nada contra quem apresenta de uma outra forma, tá tudo certo, mas a minha postura, a minha forma de lidar com isso é sempre assim, com muito respeito mesmo, com muito cuidado que o tema exige. Sim. E porque também tem uma parte fundamental que ela é científica, né, Sônia? Sim, né, é um estudo, se estuda, né, sexologia, né, estuda a sexualidade. Eu que trabalho mais com o público feminino, estudo muito mais a sexualidade feminina. Gente, a gente é muito estudo, é muita pesquisa por trás de tudo E isso, tem né. muito de anatomia também, né, Sônia? Muito, 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 né, a sexualidade ela, né, Freud já dizia lá, né, no século XX, né, que é uma coisa que nasce com a gente, né, faz parte da nossa estrutura psíquica. Mas grandes teóricos, né, já mais atualizados agora, que trazem uma abordagem mais atual, falando que é uma coisa que você vai desenvolvendo, aprendendo, aprimorando, né. Então é um estudo constante, tem a parte da sacanagem, do erotismo, da sensualidade, mas tem muito estudo científico por trás disso. Uhum. Quais são os autores importantes nessa área? Ellen Kaplan, que é uma psicoterapeuta norte-americana, ela fala do desejo, da excitação e do orgasmo como, está totalmente ligado com o nosso emocional e com o nosso relacional, a forma como a gente se relaciona, né. Então e é a autora, né, mais recente, são os estudos mais recentes, tem muita coisa nova surgindo, Esther Perel, que também tá, né, em Nova York, inclusive, ela faz muito cursos por aqui, ela mostra, né, que o prazer ele tem que ter essa coisa do mistério, tem que ter espaço para acontecer,
Então tudo isso é muito novo, são coisas estudos novos que estão, né, estão sendo desenvolvidos agora. E a gente consegue, aplicar isso, né, na clínica terapêutica. É uma parte do ser humano que, embora tenha um ato bem mecânico, ela não acontece integralmente de uma forma Justamente, mecânica, não tem como. justamente a gente, né, trabalha muito nessa tecla que o sexo ele não é uma coisa, formatada, Uhum. certinha. E tem quebras, tem riso, tem barulhos, tem situações que tá tudo certo acontecer. Não é uma coisa engessada, né, que Uhum. tem que ter início, meio e fim e ser sempre aquele mesmo roteiro. Ao contrário, a gente pode criar, né, a gente pode fazer diferente. E tem quebras, é normal gente, tá tudo normal, não tem que ser uma coisa certinha não, que senão não funciona. Ô Sônia, e no trabalho de uma sexóloga, acontece do paciente, esperar uma coisa e na verdade não ser bem isso? Por exemplo, eh, esperar receber mais, conselhos de: "Faz desse jeito, faz daquele jeito, usa isso", mais na parte erótica do que ir realmente profundo ali na ferida do porquê que a pessoa, não consegue se ver em determinadas, situações. Essa parte mais prática, a expectativa é ter um pouco de receber conselhos mais na parte prática do que de um terapeuta, realmente acontece essa confusão? Sim, porque é tudo muito novo, né, a terapia Uhum, sexual é algo novo, então é muito propensa a tua pergunta, porque na terapia sexual, a terapia sexual é uma terapia breve, né, ela não é uma terapia longa. A gente costuma, dependendo da situação, 15 sessões, 20 sessões, 30 ou até às vezes até menos. Às vezes numa sessão, numa boa conversa, a gente consegue trabalhar, né, as questões que o casal ou o cliente traz para a gente. Porque a gente trabalha muito com a parte educacional, né, de conhecimento, de autoconhecimento. uhum. Então, às vezes as pessoas confundem, né, essa questão de a terapia se a sexóloga vai lá ensinar posições sexuais ou grandes performances, não é nada disso. Não que a gente não ensine algumas situações que às vezes o casal precisa trabalhar e ampliar o roteiro dele, Exato, né. ampliar o roteiro, essa expressão é perfeita. Precisa né, ser mais criativo e ampliar esse roteiro. Mas na terapia sexual a gente vai tratar disfunções sexuais, a gente vai tratar bloqueios, traumas, né, situações do dia a dia do relacionamento que não está funcionando, baixa frequência sexual, falta de desejo, de libido, entre outras questões, né, de disfunções sexuais mesmo, que daí na mulher a gente tem o vaginismo, tem a dor na relação, no homem tem a disfunção erétil, tem a ejaculação precoce, tem as questões dos enfim, tem uma gama de situações que a gente trata na terapia sexual. Mas a gente vai tratar também traumas, bloqueios e tudo mais. Não vai ser só aquela coisa de ensinar posições e altas performances. Uhum. Sim, é bem mais profundo, é uma terapia, né, não é um curso de embora é muito interessante, mas não é um lugar para você aprender a fazer, por exemplo, um striptease. Não, não é na terapia sexual que você vai fazer isso. Claro que, às vezes a gente trabalha muito a autoestima da mulher, né, na terapia sexual. A autoestima sexual, é uma coisa que é muito bem trabalhada. E é claro que quando a mulher ela se sente bem, empoderada, ela vai ampliar esse repertório e de Uhum. repente tem espaço para uma striptease, para uma algo diferente, para alguma coisa, né, nova aí nesse relacionamento. Então, não quer dizer que a gente não vai também falar sobre isso. Passar por essa possibilidade. Sônia, e o que mais bloqueia o prazer feminino no caso? A mente ou o corpo? É, é uma pergunta interessante, né. Nós mulheres, nós não fomos educadas, né, sexualmente. Então nós fomos muito mais educadas para dar prazer para o homem, para dar prazer, não para receber prazer. Então esse bloqueio, às vezes, está muito mais na mente, né, no nosso cérebro, do que no nosso corpo. Nosso corpo está ali, né, toda mulher ela tem esse potencial orgástico que a gente chama. Ela precisa explorar esse corpo, explorar o que que ela gosta, o que que ela não gosta, e isso é muito através do autoconhecimento.
e se permitir, né. Até na terapia sexual a gente trabalha muito também com isso, a mulher se reconectar. Esse, na verdade, esse é o meu objetivo, reconectar essa mulher com o seu próprio corpo, com o seu próprio prazer, né, fazer com que Uhum. ela conheça o que que é prazeroso para ela e se permitir sentir prazer, não só apenas dar prazer para o outro. Então está muito mais, às vezes, ligado ao emocional mesmo do que com o próprio corpo. Claro que há situações físicas, né, que podem impedir, que podem trazer algum tipo de transtorno também, mas aí isso precisa ser investigado, com certeza. Uhum. E aí você trabalha como equipe multidisciplinar. Sim, em alguns casos a gente precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né, que inclui fisioterapeuta pélvica, a ginecologista e a terapeuta sexual. Sônia, e muito interessante esse ponto que você trouxe de nós termos realmente essa cultura de dar prazer e não tanto de receber e de sentir esse prazer. Você acha que isso tem você observa que isso tem mudado ou nós ainda assim sentimos mais sucesso quando a gente dá muito prazer para o parceiro? E o parceiro sai feliz, esse ali, que tal o prazer feminino ali, nesse dar prazer? S Assim, a gente o sexo é uma troca, né, a gente é legal essa coisa do dar prazer, de perceber que o teu parceiro tá tendo prazer, isso é legal também, É mas isso não pode prazeroso? é prazeroso, mas não pode ser uma regra e não pode ser Uhum, sempre, uhum. né. Eu acho que você tem que também, eh, entender que você também precisa se permitir sentir prazer, e você é responsável pelo seu prazer. Fala Muitas sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que nos dar prazer, tem que saber. O homem, ele também não foi educado sexualmente. Aonde é que o homem aprendeu sobre sexualidade? Nos filmes adultos. Uhum, A gente sabe que os filmes adultos não são reais. Aquilo que apresenta-se num filme adulto não é a nossa realidade, uhum. né? Então, só que o homem, ele aprendeu daquele jeito. Se nós mulheres que conhecemos o nosso corpo, não falar para esse parceiro, não falar para esse homem exatamente como que ele deve fazer, ele vai sair achando que ele está arrasando e vai continuar perpetuando esse comportamento Uhum. e vai ficar sempre dessa forma. Então cabe a nós mulheres dizer: "Não, olha só, né, Por aqui, é por por aqui, ali. por ali, eu gosto Ali assim". não. Aqui não, né, tem os nossos limites também, eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos limites, não Uhum. fazer para agradar, para depois você se sentir culpada, né, ou ofender o teu próprio corpo em relação a isso. Então, mas é muito importante a gente, saber que dar prazer é prazeroso, mas receber prazer e sentir prazer é muito mais. E você fala muito sobre não fingir prazer, como fosse uma regra, básica, fundamental para essa relação sexual bem-sucedida. Fala um pouco sobre isso, esse fingir prazer. É justamente, né, que a gente estava fingir prazer, gente, é dizer concordar com uma coisa ruim. E o nosso cérebro, ele copia muito, né, ele responde muito ao nosso às nossas experiências. Então, se eu tive uma experiência ruim, né, eu fingi, eu terminei rápido, né, porque por que que a gente finge prazer? Porque a gente quer que termine rápido, porque está desconfortável, para agradar, muitas Uhum. vezes, para agradar esse parceiro. E aí, não foi prazeroso para mim, e nosso cérebro, ele vai entender que aquilo não foi prazeroso, ele não quer repetir. Então eu não vou querer Aí vai repetir. diminuindo a Vai libido. diminuindo, vai adormecendo, né, aí vem as queixas: "Ai, eu não tenho vontade, eu não tenho mais libido, eu não tenho", porque as experiências não são agradáveis. Então eu não vou querer repetir aquilo. Uhum. Então essa coisa do fingir, não é porque todas as relações vão ser aquele boom de explosão de prazer, né, porque veja bem, o orgasmo é o ápice do prazer. Uhum. Não quer dizer que toda relação você vai ter um orgasmo, No ápice. aquele boom. Né, até porque depende, varia, cada mulher também é de um jeito, nem toda relação é da mesma forma, com a mesma intensidade, e nem sempre você vai ter orgasmo em todas as relações. E aí quando eu falo: "Não finge", não adianta fingir. Você tem uma boa comunicação com o teu parceiro, você vai falar assim: "Olha, hoje não deu, não foi, não atingiu o ápice, mas foi legal, foi gostoso". Mas espera aí, você acha que a gente deve dar feedback? Eu acho que a gente deve conversar sim. Imagina você
você acha que o teu parceiro ia ficar legal, ia concordar, ia ficar feliz em saber que você fingiu? Você não acha que ele ia ficar mais tranquilo em dizer: "Ok, hoje não foi, né, 100%, mas foi 90". E não é culpa dele também, depende muito de como você está Dessa interação emocionalmente. ali, né. Não é Nós melhor falar na hora? Tipo: vai pra cá", não, será que não? eu acho Do que a que comu depois vir e falar: "Ó, vem cá, não, eu acho que hoje". tem que falar na hora sim, tem que comunicar, essa comunicação tem que ser falada, tem que ser expressa, tem que ser, sabe, o óbvio precisa ser dito, né, Sim. sempre. E assim, gente, nós mulheres, a gente precisa estar muito conectada, né, pra com aquele momento. Nós costumamos fazer um checklist, né, antes de ter uma relação sexual. Uhum. Os filhos já foram dormir, né, já estão alimentados, a louça, a pia já está limpa, a roupa já foi guardada, os e-mails já foram lidos. Aí eu check em tudo, aí eu tô pronta para, né, para ter a relação sexual. A mulher é muito assim, o homem ele jamais, Não, né. gente, ó, Sônia, ó, se eu for dar o check em tudo, eu não vou fazer sexo nunca. Justamente, chegamos num ponto, é isso, a gente não precisa ter essa lista toda check, Não, não porque dá. senão a gente nunca vai fazer, né, Uhum. porque a gente fala assim: "Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço", e isso vai passando semanas, e quando você vê já tem um mês que você e seu marido não tiveram intimidade. Então Nossa. não precisa estar com essa lista toda check, sabe, Agora só tem uma uma perguntinha. Sônia, qual é a regularidade, assim, recomendável, não sei se tem esse padrão, mas deve ter, para um casal que tem uma relação saudável, ser considerado uma relação saudável, de sexo por semana? Vamos ver, vou fazer uma analisinha aqui. Então, essa é uma pergunta bem frequente, né. A gente, assim, costuma dizer que o casal ele vai encontrar o ponto, né, que é de equilíbrio, de Uhum. harmonia ali para os Sem 2. recém-nascido. É, né. Mas, eu acho que tem uma média aí, que é considerado, assim, mais normal, 3 vezes na semana, 3 vezes a semana, ó, eu gostei desse número. né, esse número. E claro que, né, a gente falando né, a gente está no episódio. O assunto é A esse. gente está falando um assunto de imigração, de imigrantes, e isso, né, aqui é uma grande dificuldade que os casais têm, Por né. causa do tempo, né. Tempo, às vezes Saúde emocional. crianças no ambiente, gente, tirem as crianças do ambiente. De vez em quando, é importante que o casal crie a sua bolha, crie um momento de exclusividade para eles, hein. "Ah, mas eu não tenho rede de apoio". Paga babysitter, sei lá, deixa com a vizinha, mas procurem ter momentos com o casal. É um É um investimento na relação investimento, mesmo, é um né. investimento. Eu falo que sempre que o teu casamento é teu filho mais velho, então você Hum, precisa cuidar desse filho, para que ele cresça, para que ele esteja bem, para que ele seja feliz. Invista, né, você dá prioridade para um monte de coisa, você deixa de fazer qualquer coisa pelos seus filhos, então dê prioridade também para o teu relacionamento. há quem diga que o filho mais velho é o preferido. Pois é, Ai, ai. vamos por Gente, ô essa linha. Sônia, agora vamos combinar, é um assunto gostoso, não é? Conversar sobre É sexo? muito bom. Então, acho que por isso que você escolheu essa profissão, é bom. Assim, claro, tem algumas coisas que a gente fica meio sem graça, assim, né, mas depois que começa, flui. No consultório é assim também? Sim, com certeza. Claro que dentro da terapia a gente vai abordar assuntos, relacionados àquilo, né, como eu falei, a terapia ela é bem objetiva, a gente vai, né, trabalhar sessão por sessão, É uma coisa eh, técnica mesmo. técnica, né, evidente Uhum. que sim. Mas a gente percebe que a primeira sessão, né, o cliente ele está mais tenso, ele está mais, É né, porque não sabe muito o que vai esperar, né. o que vai esperar, mas eu gosto de deixar sempre todo mundo muito à vontade, né. E você percebe que o chegar à primeira sessão é a parte mais difícil, mas que depois que tem essa primeira sessão, fideliza? Ah, sim, né, depois eu: "Nossa, mas achei que fosse alguma coisa mais assim", né, e aí a gente vai trabalhando coisas pontuais, ajustando algumas coisas, e aí a gente vai percebendo. Muitas vezes a mulher vem com uma queixa, e aí eu trago o marido para vir para participar junto, porque quando a gente fala em, problemas sexuais do casal,
é relacional, né, nunca é de um só, né, não Uhum. importa se é o marido que está com uma disfunção erétil, não é o problema dele, é o problema do casal, ele está casado, aquela mulher também tem que estar envolvida nesse processo, a mesma coisa com o homem, né, não é sempre a mulher que tem problema, não, o problema é do casal, então vamos trazer esse casal para terapia, para trabalhar, para ajustar essa questão juntos. E nessa parte de disfunção erétil, tem solução sem medicação? Tem. Só com a terapia? Tem terapias, tem técnicas exclusivas, né, que se trata. Claro que a gente, sempre vai buscar, né, esse histórico fisiológico, para saber se tem alguma coisa que está interferindo, mas sim, tem técnicas que trabalham tanto com a disfunção erétil, tanto com a ejaculação precoce, enfim, tem técnicas para trabalhar tudo isso. Solucionar todas essas questões, gente, tem que buscar ajuda profissional. É importante, isso é um ponto importante. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, de ir até um profissional para falar sobre essas questões, e aí buscam meios alternativos, que é se automedicar, né? Muitas vezes as pessoas se automedicam, e às vezes isso está só camuflando uma outra situação, está causando, né, danos maiores. Então, não tenham vergonha de buscar um profissional. A gente está ali para trabalhar de forma ética e com comprometimento, né, não tenha vergonha sobre isso, porque e outra coisa, é totalmente sigiloso. Sim, Sônia, eu acho que a primeira resistência é: "Ai, meu Deus, vou procurar uma terapeuta sexual". Aí, quando procura essa terapeuta sexual, fica sempre a pergunta: "Ai, meu Deus, será que ela vai contar para alguém? Será que vai conhecer alguém que eu conheço?". Essa resistência. Então, a questão da confidencialidade, como você trata isso? Com total respeito e ética e sigilo, né, a gente, eu tenho, né, meus clientes e eu falo assim sempre: "Se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, mas eu não falo", né, não coloco nomes, trato isso com muito respeito e com muita ética, até porque se eu, vazar alguma informação, eu estou indo contra a minha ética profissional, eu posso ser, né, sofrer sanções em relação a isso. Uhum. Então é sempre com muito respeito, com muito sigilo. Não vou pedir para ninguém tirar foto. Ah, se me encontrar comigo na rua, não precisa dizer, tirar uma Que me foto e falar e me conhece? marcar no Instagram. Não dá, Não né, tem umas precisa, coisas até que eu faria. não precisa. Ô Sônia, e quem te contrata mais, homens ou mulheres? Mulher, né, Karina, a mulher sempre busca mais, em todas as áreas, eu acho que relacionadas à saúde, é a mulher que vai buscar mais, atendimento, tratamento. Mas aí quando é casal, eu trago sim o homem Uhum. para terapia de casal, mas geralmente é a mulher que busca mais, com E os certeza. homens vêm numa boa? Vem homens numa boa sim. Você percebe essa receptividade Sim, deles? sim, com respeito também, né, vem para tratar situações que está incomodando e que precisam ser tratadas, e vem com todo o respeito, com toda a ética, com todo o protocolo que se exige mesmo.